Fala galera, beleza? De volta ao carro, hein? Olha só, vocês deviam estar com saudade, né, desse cenário, desse ambiente aqui, né? De volta à correria, né? O ano começou finalmente, né, depois do carnaval, né? Como dizem, né, no Brasil só começa depois do carnaval. Bom, o vídeo de hoje, cara, ele foi motivado, assim, por uma questão, assim, que eu... Há um certo tempo, já tem alguns anos, eu revi, né, uma edição do Programa Livre, né, um antigo... programa, né, comandado por Serginho Groisman, quando ele ainda fazia parte do SBT. Se não me engano, ele estava bem no começo ainda, né? Era em 1992, início de 92, né? Com os Engenheiros do Havaí. Eles estavam em turnê, né, na época, turnê do álbum Várias Variáveis, né? E, assim, teve uma célebre frase, assim, do Augusto Lix, que ele proferiu lá, e assim, aquilo lá ficou na minha cabeça durante muito tempo. Aí eu relembrei disso esses dias atrás, resolvi fazer esse vídeo, né, a partir do que ele falou, né, que eles estavam anunciando, né, tipo, divulgando, né, o novo disco, e ele falou assim que a gente veio, né, a gente vinha de uma sequência, né, de discos, aí a gente interrompeu essa sequência para lançar um ao vivo, né, que é o Alívio Imediato, né, de 1989, e em seguida um disco pop, né. Pra gente é uma trilogia, quer dizer, antes desse disco a gente gravou 2 discos que foram de certa maneira acidentais na nossa trajetória. Um foi um disco ao vivo e o outro foi um disco, o Papo é Pop, em que a gente explorou o lado do pop, assim, na sonoridade, no discurso e tal. E um disco que não representa muito em termos de sonoridade da banda. Aí ele disse, né, que agora a gente tá retomando, né, novamente esse trabalho e tudo, né. É até curioso falar assim, né, tipo, ok, né, teve essa interrupção, né, e atrelado a isso, né, tem um vídeo, né, um home video, né, dos Engenheiros, de 2005, que o Humberto Gensler, né, ele vai explicando cada música, aí aparece o clipe, né, das músicas, né. E antes de falar de Piano Bar, né, um clipe de Piano Bar, que era um clipe ao vivo, ele fala, né, que o Várias Variáveis ele é a final de uma trilogia iniciada em Revolta dos Dantes, Os Que Eu Digo Não Ouço Ninguém e Ele, que simbolizavam, né, cada um com uma cor, né, Revolta dos Dantes amarelo, Os Que Eu Digo Não Ouço Ninguém vermelho e Várias Variáveis verde, as cores em destaque, né. O que é isso? São as cores da bandeira do Rio Grande do Sul. Aí você tipo assim, você fica se perguntando, né? Eu falei, mas, pô, não é uma sequência, né? Justamente isso. De acordo com o Augusto, né, eles tiveram essa interrupção para gravar esse ao vivo. Na época, né, a gente não sabe se esse ao vivo foi alguma acordo da gravadora. A gravadora já queria, né, que eles lançassem algum material, né, desse tipo e tal, né? E em sequência, esse álbum Papo é Pop, né, que pra ele jogou como um trabalho pop, né, por assim dizer. Bom, a gente não vai julgar aqui, né, a questão dele em si, né, porque ele falou de duas formas, né, uma enquanto compositor, né, que ele compôs também as músicas e tal, e a outra enquanto executor, né, então essa é a opinião dele. Mas eu só quero dizer a minha, que eu não concordo inteiramente com ele. Do ponto de vista musical, da sonoridade, pode ser que aquilo lá, sim, seja uma coisa meio pop, né? Porque você pega as guitarras, né? Embora as guitarras tenham distorção e tal, mas elas são bem melódicas, elas têm riffs muito marcantes. E você vê, tipo, o Papo é Pop, por exemplo, é uma música que crianças adoram, cara, por conta daquela literação, né? Daquela repetição, figura de linguagem, repetição da palavra P o tempo todo, né? Meu filho adora aquela música. Dos dois, né? Tanto mais velho quanto mais novo. O mais novo agora descobriu, e quando eu toco violão, ele quer que eu toque só essa música o tempo todo. Só que, cara, a letra dela não é nem um pouco pop, cara. É uma letra assim, vamos dizer assim, até pesada, né? Tipo, o Papa levou um tiro a queima-roupa, né? Então, né? Fala que o pop não poupa ninguém, né? Tipo, então aquela questão da propaganda, aquela questão de todo mundo tá suscetível a alguma tragédia, a alguma coisa que possa ocorrer. E, enfim, tem isso. Aí, outras músicas também, né? Tipo, releitura de Era um Garoto Que Como Eu Amava os Beatles e os Rolling Stones. Embora seja uma música conhecidíssima e tal, né? Que ganhou muito peso na Jovem Guarda, né? É uma versão de uma canção italiana. Só que ela é uma letra que fala de um jovem que vai pra guerra e morre, né? No peito um coração não há, mas duas medalhas assim.
Exército de um Homem Só, também a mesma coisa, né? No Encarte ele dedica aquela música lá para um cara russo lá que invadiu uma prisão, um sanatório, alguma coisa nesse sentido, né? Por isso que é Exército de um Homem Só. Então, se você pegar, por exemplo, cara, para ser sincero, né? Ele usa aquela figura, né? Também, tipo, uma linguagem, uma metáfora, né? Por ter vendido a alma ao diabo. Hoje em dia, até ele não canta mais isso, né? Numa live, né, que ele fez, né, durante a pandemia, né? Só ele, né? Guitarra, né? Nem violão, guitarra mesmo, guitarra e voz. Ele trocou, né? Essa letra, né? Hoje em dia patrulha do politicamente correto, né, da questão de religiosidade, você falar que vendeu alma pro diabo, nossa, eles já atrelam aquilo lá ao pé da letra, né, e não é uma metáfora para alguma coisa do que você talvez se corrompeu, talvez você aceitou uma coisa fácil que não deveria. Então, assim, era nesse sentido, né. Mas assim, as duas músicas, assim, na minha opinião, que fazem com que aquele disco não seja um pop nem um pouco, são A Violência Travestida Faz Seu Trotuar, né? O que é trotuar? Trotuar é uma palavra de origem francesa que significa calçada, né? No caso lá, ela tá também como uma espécie de um sentido meio oculto, né? De que a violência travestida ela vai ganhando espaço, né? Através de armas de brinquedo, né? De anúncios luminosos, né? Lâminas de barbear. O refrão dela tá presente, né? Em Muros e Grades, né? Uma canção do disco seguinte, do Várias Variáveis, né? Uma canção muito legal e tal. E ela é uma letra, assim... Primeiro, é uma música de 6 minutos. Aí é uma letra quilométrica, que ela vai falando, uma parte da música ela se torna mais lenta, né? Ela vem uns riffs, né? Arranjo de baixo, que é só baixo e voz. Aí que ele fala de um cara, né, que cometeu suicídio, né? Que até fala, né? Todo suicida acredita na vida depois da morte. Tudo que ele queria encontrar lá um dia, né? Que fala da carta que ele deixou para uma apresentadora de programa infantil. Não sei a que ele se referia, não sei se ele fez essa letra inspirada em alguém, mas eu acho que era mais ou menos aquela questão, né, daquela paixão platônica que a pessoa teve, né, por conta daquela TV. Então aí a violência travestida faz seu trotuar, se apaixonou por aquela pessoa que não está ao alcance dele nem nada, então pode ter culminado nisso daí. Não sei se é fatos verídicos nem nada, mas assim, é uma letra muito interessante, né? E inclusive essa questão de propaganda, cara, de assim, coisas contra a propaganda, ele sempre tem alguma coisa nas letras dele, né? Como por exemplo em A Promessa, né? Que tem aquela parte, né? Propaganda é a arma do negócio. Nosso peito bate um alvo muito fraco. E Terceira do Plural, que ela inteira ela falando, né? Da questão da marca, né? Das marcas, como que ela chega e tal, professar a cabeça para usar boné e professar a fé de quem patrocina. Então essa coisa assim, de ser contra essa propaganda massificada, assim, ele está sempre presente nas letras do Humberto, né? E essa música também ela tem uma suavidade, né? Porque já nessa parte que ela fica lenta, ganha também o vocal da Patrícia Marques, né? A eterna integrante do Trem da Alegria, né? Que nessa época ela já tinha saído do grupo, então ela já estava na transição, já estava numa carreira solo, já tinha lançado alguns trabalhos, né? E depois eles compuseram uma música pra ela, né, cara? Tudo Pode Mudar, cara, uma música muito, muito legal. Até hoje eu não sei por que eles nunca gravaram essa música. Você ouve essa música, você vê a presença dos Engenheiros lá, tanto na letra quanto na sonoridade, né, cara, dessa música, né? Aí ele faz backing vocal, né, no final dessa música também. Então tem essa suavizada e tal, mas com essa letra, assim, que é falando de suicídio, uma coisa assim bem pesada, né, mesmo, né? Fala da propaganda e depois parte pro suicídio. E a outra música é Anoiteceu em Porto Alegre, uma música de 8 minutos. Como que é pop, cara, dessa forma? Igual tipo, eu falei, com relação à sonoridade, ok, porque são músicas que se ouve facilmente. Tá tocando num barzinho, tá tocando na rádio, você vai ouvir aquilo lá e tal, né? E ela é uma letra que ela fala, né? Tipo, que ela vai falando, né? Do cara que tomou um porre, né? Na noite e tal, né? Que ruas escuras. Ele fala de uma maneira assim, meio um pouco melancólica, né, cara? De como foi aquela virada de noite dele, né?
do dia anterior e tal, né? Então, assim, é uma letra assim que se você for analisar ela bem profundamente, você observa isso daí. E, cara, e é isso. Sinceramente, eu não concordo com essa questão de que é um disco, assim, inteiramente pop, né? Outra canção também, eu já ia me esquecendo também, Ilusão de Ótica, que uma parte ele fala ao contrário, né? Tinha muito aquela... Só que nesse caso, assim, era uma brincadeira, né? Mas ainda assim, aquilo lá não é uma coisa radiofônica, né? Você tá ouvindo aquela música na rádio ali, assim, aquela música girando, tipo, cantada ao contrário, né? E tal, né? O que acontecia? Sempre teve aquela coisa das bandas de rock, né? De ter essa questão de mensagens subliminares, né? Isso daí vem desde da época dos Beatles, né? Ainda vou fazer um vídeo falando sobre essa questão também. Então ele até fala, né, a frase, né, por que você está girando o disco ao contrário, o que você está querendo encontrar aqui, é a frase que ele profere, né? E assim, cara, o disco inteiro, ele é um disco gostoso de ouvir e tal, só que eu não acho, assim, o teor dele inteiramente pop, né, no sentido, né, assim, muita gente associa o termo pop a descartável, né? Não sei se é isso que ele quis dizer, né? Que não soou do jeito que ele queria e tal. Mas enfim, é isso, galera. Eu quero que vocês deixem aqui no comentário o que vocês acham a respeito disso. Qual a sua música preferida desse álbum Papel Pop? O que vocês acham que deveria tocar hoje em dia, assim, Galera, as bandas, né, deveriam fazer um som semelhante a essa época, os anos 80, 90, né? E é isso aí, galera. Deixe seu like. Valeu, até a próxima.